Vamos ver então sobre isso, o que é sabedoria. Às vezes a gente escuta muito falar sobre sabedoria, 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 mas às vezes a gente não tem uma definição bíblica correta do que é sabedoria. E eu queria aqui pegar uns corajosos aqui, pegar o teólogo lá de Cubatão, Oséias. Na sua opinião, Oséias, a menina já até passou lá. O que é sabedoria na sua opinião? Conhecimento. Conhecimento. Alguém concorda? Alguém quer chutar? Alguém quer dar um palpite? Na sua opinião, o que é sabedoria? Fala alto, gente, para a gente poder ouvir vocês. Se calar no momento certo. Mais alguém? Aí no fundo? O pessoal do fundo geralmente é mais bagunceiro, hein, gente? O que é sabedoria, na sua opinião, Tiago? Pensar antes de falar. O que é sabedoria, na sua opinião, irmão? Ter entendimento sobre o que falar. Passa aí. Olha só, a gente precisa entender, primeira coisa, que sabedoria, ela não é o mesmo que conhecimento. Primeiro ponto, para a gente saber o que é sabedoria, a gente precisa entender o que não é sabedoria. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Por quê? Porque sabedoria é o uso correto do conhecimento que se tem. Por exemplo, tem muita gente cheio de conhecimento e vazio de sabedoria. Quer ver uma coisa? Você já viu uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que tem conhecimento em determinados assuntos, mas que age sem sabedoria? Levanta a mão. Então, quando a gente traz isso para a prática, a gente entende que sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra coisa. O conhecimento abre portas, mas é a sua sabedoria que te mantém lá dentro. Quer ver um exemplo? Você estudou 4 anos, 5 anos, se formou, adquiriu conhecimento em determinada área. E aí você vai para o mercado de trabalho. E aí quando você passa ali pelo RH, pelo aquele teste, a entrevista de emprego, eles vão analisar o quê? O seu currículo. E no seu currículo tem o quê? Conhecimento. E aí o conhecimento que você tem é um dos fatores primordiais para te colocar dentro dessa porta de emprego. Amém ou não amém? Mas não vai ser o conhecimento que vai te manter lá dentro. O conhecimento ele te coloca, mas vai ser a sua sabedoria que vai fazer você permanecer lá. Então o conhecimento abre porta, mas é a sabedoria que te mantém lá. Por quê? Porque se você não usar o conhecimento que você tem lá dentro da maneira correta, o que vai acontecer com você? Rua, pé na bunda. Pode falar bunda na igreja? Pode, né? Pé na bunda. Aí a gente fala assim, eu não tive sorte, é o diabo, se levantaram. Não, irmão. Muitas vezes o que faltou foi sabedoria. Vamos lá, faltou o que? Sabedoria. Então sabedoria é o uso. Tira esse fundo em nome de Jesus que eu vou começar a pregar aqui. Isso aqui eu ensino, gente. Então sabedoria é o uso correto do conhecimento que você tem. Passa mais uma para a gente ver um versículo na Bíblia aqui, muito interessante. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Vamos todo mundo ler no 3, 1, 2, 3. Então vamos lá, a sabedoria oferece o quê? Jesus disse que o conhecimento, ele faz o quê com a pessoa? Conhecimento liberta, faz assim, conhecimento liberta. Mas sabedoria protege. Vamos lá, o ensaio está feio, hein? Vamos lá. Conhecimento liberta. Mas a sabedoria protege. Então quando você tem conhecimento, você recebe uma libertação, você clareia o teu horizonte. Mas quando você é uma pessoa que tem sabedoria, a sabedoria começa a te colocar em um campo de proteção e preservação daquilo que o teu conhecimento está agregando na sua vida e fazendo você cada dia mais avançar. Por isso que hoje, em um mundo de informação, tecnologia, muitas pessoas conhecem profundamente muitos assuntos,
mas porque hoje as pessoas estão instáveis, tanto no relacionamento pessoal, quanto no profissional, quanto até na igreja, porque falta sabedoria para proteger, para se proteger, principalmente quando o assunto é relação interpessoal, que é o que mais pega. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha só, sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida. Eu destaquei aqui, de uma forma proposital, a palavra oferece proteção e preserva a vida. As duas palavras estão dizendo sobre manutenção de algo, proteção e preservação. Então, a sabedoria nada mais é do que o uso correto do conhecimento. Então, quando eu sou uma pessoa sábia, quando eu recebo essa sabedoria do alto e coloco em prática, então eu começo a oferecer proteção para tudo aquilo que o meu conhecimento está construindo, irmão. Você pode ser o cara mais inteligente da face da terra, mas se você tiver atitudes tolas, você não chega em lugar algum. Então, o conhecimento liberta, o conhecimento te coloca em lugares, mas é sua sabedoria que faz você permanecer ali. Quer ver uma coisa? Você não conhecia essa varoa aí que você casou, e você não conhecia esse varão. Olha para ele aí, quem é casado, olha para ele, né? Você estava solteiro, você estava que nem aquelas caveirinhas do Vale de Ossos Secos, magro, largado pela vida, mas um dia você conheceu essa pessoa, certo? Através do conhecimento você foi construído um relacionamento. Então o conhecimento liberta. O conhecimento dessa pessoa te libertou do quê? Da solidão, né? Você não é mais aquela pessoa encalhada, pode dar glória a Deus por isso. Mas o que vai manter esse relacionamento? É o conhecimento ou é a sabedoria? É a sabedoria, porque você já conhece. Então você começa a agir com sabedoria. Se você for agir como um tolo dentro de um casamento, o que vai acontecer? Você vai tirar a cerca de proteção, você vai tirar a preservação da vida do relacionamento, do casamento, e por mais que você conheça essa pessoa muito bem, não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Porque são as nossas sabedorias que preservam tudo aquilo que o nosso conhecimento está construindo. Amém ou não amém? Quando Salomão assumiu o reino de Israel, antes de assumir o reino, ele fez uma oração. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Por que ele não pediu inteligência? Conhecimento. Porque ele já tinha. O que ele precisava? Deus, me dá sabedoria para que eu consiga usar, aplicar o conhecimento que eu tenho da maneira correta. Porque tem muita gente que tem muita inteligência, usando a sua inteligência de maneira errada. Muita gente que tem muito conhecimento, mas usa esse conhecimento sem sabedoria e acaba matando, ferindo, machucando, destruindo, até tirando vida das pessoas. Por exemplo, as guerras são promovidas por pessoas que são burras? Não, são promovidas por pessoas muito inteligentes, que fazem coisas assim, armas, coisas que tu fala, cara, como os caras inventaram isso? Mas para usar pro mal. Então percebe, irmão, que o problema não está no conhecimento que você tem, mas está na sabedoria que você carrega. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente encontra pessoas que não têm tanto grau de escolaridade como muitos, mas você vê que são pessoas sábias no falar, no agir, no se relacionar, no se comportar, sim ou não? E aí você fala, cara, quanta sabedoria. Tu conversa com a pessoa talvez nunca sentou em uma sala de aula de um seminário, mas ela tem essa sabedoria do alto, e ela começa a preservar tudo que está em volta dela. Aprenda uma coisa: uma pessoa sábia, ela preserva; uma pessoa tola, ela destrói. Pastor, como eu posso fazer uma reflexão para saber se eu sou tolo ou se eu sou uma pessoa sábia? É só você olhar para trás e ver se tudo que você está fazendo, por onde você está passando, você está levantando construções, você está edificando ou você está destruindo. Se você está destruindo, é um indício que você é uma pessoa tola, que não carrega a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Passa aí. Agora, a gente precisa entender que a sabedoria é algo mais espiritual do que intelectual. Nós estamos falando sobre a sabedoria do alto,
Amém? Toda essa série vai ser sobre a sabedoria do alto. Então, quando a gente fala da sabedoria bíblica, nós estamos falando de algo mais espiritual do que intelectual. Amém? Amém ou não amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, vê se ela tem cara de sábio. Dá uma olhadinha para ela. Porque sábio geralmente fica assim, né, irmão? Passa aí. Porque sabedoria é algo mais espiritual do que intelectual. Olha lá. Primeiro, porque é fruto de oração. Olha o que diz em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que é que manda falar aí? Fazer? Vamos lá, no 3, todo mundo vai ler esse versículo junto. 1, 2, 3. Quando você precisa de conhecimento, o que você precisa fazer? A Bíblia está falando para quem tem falta de sabedoria fazer o quê? Então vocês percebem que há uma diferença na Bíblia de conhecimento intelectual para uma sabedoria do alto. Então não é o fato de você conhecer muito, mas é o fato de você buscar essa sabedoria através de oração. O texto diz: se você tem falta de sabedoria, agora presta atenção. Quem tem que reconhecer que tem falta de sabedoria? O texto está escrito assim: quando o pastor falar para você que você não é sábio, você vai orar, isso? A Bíblia diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, um auto-reconhecimento. Então eu tenho que parar, ver as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas ações, o meu comportamento, as minhas reações. Nós vamos falar muito disso lá mais para frente. E falar: cara, eu estou mais destruindo do que construindo. Eu estou mais fazendo com que as coisas se percam do que fazendo com que as coisas permaneçam. Então eu tenho que orar e falar: Deus, me dá mais sabedoria. Então é um assunto mais espiritual do que intelectual. Quer ver? Quem aqui esse ano já orou para Deus abrir uma porta de emprego? Levanta a mão. Vamos lá, irmão, vamos lá. Baixa a mão. Quem aqui esse ano orou para Deus preparar um varão ou uma varoa para casar? Levanta a mão. Aleluia, essa parte aqui tá forte, hein? Hã? Nome de Jesus, vai chegar. Bem, Deus vai dar sabedoria para vocês na escolha. Agora, quem aqui esse ano, esse mês, essa semana orou e não vai, e por favor, irmão, estamos na igreja, o Espírito Santo está aqui, não vai mentir. Quem aqui orou: Deus me dá sabedoria? Olha, algumas pessoas. Porque não é comum a gente orar por isso. Não é comum a gente orar por isso. E aí o que acontece? A gente ora por emprego, a gente ora por um noivado, um casamento, a gente ora por um ministério, a gente ora por várias coisas. Aí o que acontece? Quando essas coisas chegam, a gente está sem sabedoria. E aí, sabedoria preserva o quê? A vida. Sabedoria dá proteção. Então, se eu tenho um ministério, mas não tenho sabedoria, é questão de tempo para eu perder esse ministério. Se eu tenho uma porta de emprego, mas eu não tenho sabedoria, é uma questão de tempo para eu ser mandado embora. Então, a oração primária tem que ser: Deus, me dá sabedoria para poder administrar aquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Por isso que quando Salomão foi orar, Deus disse assim: Salomão, você poderia ter pedido a cabeça dos teus inimigos e eu faria. Você poderia ter pedido dinheiro, riqueza, mais riqueza, e eu faria. Mas você pediu sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é o que traz proteção. Aí Deus disse: porque você pediu sabedoria, então eu vou acrescentar riqueza, eu vou acrescentar vitória. Deus estava dizendo para Salomão: a base você tem, a coluna você tem da sabedoria. Agora eu posso colocar qualquer coisa em cima que não vai cair. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora diga assim: Deus, agora eu sei, porque ainda não aconteceu. Porque nós precisamos pedir sabedoria. Peça a Deus que dá a todos livremente, irmão, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria é algo mais espiritual do que intelectual, porque é fruto de oração. Segunda coisa,
Sabedoria é algo mais espiritual do que intelectual, porque é fruto de meditação. Repita, meditação. 2 Timóteo 3,15. No 3 todo mundo lê junto. 1, 2, 3. Olha só, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras. As sagradas letras o que é, irmão? O que são as sagradas letras, irmão? A Bíblia, amém ou não amém? Ufa, meu Deus do céu, pensei que era outra coisa, Jesus amado. Porque elas são capazes de torná-lo sábio. Irmão, a Bíblia é um livro de sabedoria. Nós temos um livro na Bíblia chamado Provérbios, Sabedoria de Salomão. Então, quando eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus me torna sábio. Porque a Bíblia, irmão, ela não é uma regra, não é um livro de regra e prática religiosa. A Bíblia é um livro de regra, prática, de regra e fé, prática, para o dia a dia. Não é regra e fé religiosa. Eu vou me ensinar como eu tenho que me comportar na igreja. Não, irmão. A Bíblia é um livro para a vida. Todo dia você tem algo para aprender com a palavra de Deus, para você replicar e aplicar em qualquer instância, em qualquer área da sua vida. A Bíblia ensina você a ser um bom pai. A Bíblia te dá sabedoria para você ser uma mãe exemplar. A Bíblia te dá sabedoria para você ser um filho obediente. A Bíblia te instrui a ser um patrão, a ser um líder relevante, amoroso. Irmão, todos os ensinamentos práticos que nós precisamos para o dia a dia, nós encontramos na Bíblia. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã, irmão. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, a palavra de Deus está nos tornando cada vez mais sábio. Por isso que crente que não medita na Bíblia é batata, irmão. Ele só vive dando problema. Olha o silêncio da morte aí. Olha só, desde criança não, né, que eu me converti com uns 21 anos de idade, mas quando eu cheguei no Evangelho, e é uma verdade isso, irmão, é uma verdade. Cristão que participa de culto de ensino, cristão que medita na palavra, cristão que está na escola bíblica dominical, cristão que participa de GC, cristão que está com a vida, sabe, imersa nos ensinamentos de Jesus, as atitudes desse cristão são atitudes sábias. Isso não significa que ele não erra, entende? Ele erra, mas quando ele erra, rapidinho, ele já realinha a vida dele e segue. Agora, pega uma pessoa que não participa de culto de ensino, não participa de nada relacionado a conhecimento bíblico, a meditação bíblica, você vai ver, irmão. É uma bola fora atrás da outra. Não olha para o lado não, irmão, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes a gente acha assim, uma pessoa sábia é um gordão de 70 anos sentado em uma cadeira com a barba lá no joelho e... Não, irmão. Tem muita gente nova que tem uma sabedoria gigantesca, que age com sabedoria. A gente encontra muito velho fazendo besteira por aí, irmão, e muito jovem agindo com maturidade, sim ou não? E sabedoria não tem nada a ver, nós vamos falar isso lá na frente, com tempo de igreja, meu irmão. Tem crente que já está se aposentando no INSS do céu e não aprendeu nada ainda. É mimado, é murmurador, reclama, só se mete em confusão. Mas por quê? É tempo de entrar na igreja, não é isso, irmão. A vida com Deus é meditação na palavra dEle. Paulo disse, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Torná-lo sábio para a salvação. Então, quer se tornar uma pessoa sábia? Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Faça o seu devocional diário. Saia com um versículo da Bíblia aqui na sua cabeça. Passe o dia inteiro meditando sobre aquilo, analisando aquilo, porque meditar é isso, é você pensar e falar, cara, qual é a lição que Deus quer me ensinar nesse texto?
A Bíblia não pode ser tratada, irmão, como uma, e com todo respeito quem usa isso, mas a Bíblia não pode ser tratada como uma caixinha de sorte. Que você vai lá, abre o que cair, duniteba, e você vai, agora a minha vida está... Não, a Bíblia é um livro de meditação. Diga assim, meditação. E tome cuidado com essa prática de, eu vou abrir, aonde cair Deus vai falar. Toma cuidado. Porque isso não é bíblico. Não é bíblico. Jesus, quando foi na sinagoga pregar, a Bíblia diz que foi-lhe dado o rolo de Isaías, e ele abriu no lugar que ele queria ler, que ele sabia que estava escrito. Ele não abriu e falou, onde cair eu vou ler. Não. Ele foi buscar o texto que ele tinha para falar naquela ocasião. Certa vez, abra um parênteses, só para você tomar cuidado com isso. Certa vez, teve uma visita de um grupo de irmãos que foram na casa de uma irmã, a qual o esposo não era cristão. Amém? E esse grupo de irmãos tinha o costume de fechar o olho e falar, aonde cair a gente tira o texto e lê. E aí foram visitar a casa dessa irmã, que a visita era para ela, mas tinha um marido que não era crente, não entendia nada de Bíblia. E o marido já tinha vários ranços com a igreja. O que aconteceu? Quando chegou lá na reunião, aí está lá o marido na sala, está a mulher, a esposa dele que é evangélica, e o grupo do irmão fechando o olho assim, tipo uma hipnose. A Bíblia era uma lapa, e sempre é uma lapa de Bíblia, né, irmão? Sempre é uma lapa. Uma lapa de Bíblia, e falou, onde cair nós vamos tirar a palavra para a irmã. Quando abriram, caiu no livro de Cantares de Salomão. E o pior, eles leram. Aí está o marido que não entende nada de Bíblia e está vendo um irmão falando assim. Eu não vou nem falar porque tu sabe que o livro de Cantares é pesado. Tem criança aqui. Irmão, pensa a situação. Então a Bíblia não é um livro que você fica pensando. Não, é meditação. Meditação. É você fazer um estudo sistemático. É você ler início, meio e fim. Você, Deus, o que você quer falar comigo? Amém ou não amém, irmão? Eu respeito a experiência de cada um, que eu sei que tem gente que fala, mas aquele dia eu abri e caiu. Amém, amém. Mas não é uma regra, tome cuidado, em nome de Jesus. Então sabedoria é algo mais espiritual do que intelectual. Amém? Vocês estão aí? Quem está comigo, dá uma palma. Aí, prendi a resenha. Passa aí. Gente, olha só, no Novo Testamento, a sabedoria é apresentada como? Eu coloquei 4 opções para vocês chutarem. Pode chutar porque não tem problema não. No Novo Testamento, sabedoria é apresentada como? Letra A, como uma virtude. Letra B, como um fruto do Espírito. Letra C, como uma pessoa. E letra D, como um atributo dos filhos de Deus. Não dá para mim ficar perguntando individualmente, senão tem muita gente hoje, não vai dar. Mas vamos levantar as mãos, vamos lá. Quem acha que a letra A, levanta a mão. Quem acha que o Novo Testamento apresenta a sabedoria como uma virtude, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que o Novo Testamento apresenta a sabedoria como um fruto do Espírito, levanta a mão. Olha, bastante gente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, olha, bastante gente. Show de bola, vai. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, pouca gente. Quem acha que é a letra D, levanta a mão. Agora, quem não acha nada, continua do mesmo jeito, porque tem gente que não levantou a mão em nenhum momento, irmão. Eu estou vendo aqui, tem gente que não levantou na A, não levantou na B, não levantou na C, não levantou na D, pelo amor de Deus. Vou dar mais uma chance. Quem acha que é a A, levanta a mão. Ó, já apareceu um lá. Caleb também em todo está levantando a mão, hein, Caleb? Quem acha que é a B, levanta a mão. Quem acha que é a C? Quem acha que é a D? A maioria está na D. Então vamos ver aí. Passa uma. Quem respondeu a letra D, errou. Vamos ver outra. Quem respondeu a letra B, errou. Agora, para aí, segura. Vou dar outra oportunidade para vocês. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Olha, quase todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem acha? Levanta a mão bem alta aí. Letra A. Olha Deus. Quem acha que é a letra C? Levanta a mão. Não achou nada, né, João? Não achou nada. Não, mas eu estou dando outra chance, pô.
pastor é misericordioso. Passa aí. Vamos aplaudir quem respondeu a C, gente. Passa. Olha só, o Novo Testamento apresenta a sabedoria como uma pessoa. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24. No 3 todo mundo lê em voz alta. 1, 2, 3. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Presta atenção. Quando Paulo estava se dirigindo nesse texto, Paulo tinha judeus e gregos que olhavam para a mensagem da cruz como algo louco. Por quê? Porque os judeus eles pediam sinais. Os judeus pediam poder de Deus. Eles queriam ver poder de Deus na veia. Agora os gregos, que eram já os helenistas da época, homens da filosofia, da sabedoria em pessoa, eles pediam o quê? Sabedoria. Então, judeus estão pedindo poder e os gregos estão pedindo sabedoria. Por isso que Paulo diz que para os judeus ou para os gregos, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Mas aí nesse contexto, Paulo diz assim, que Cristo, Ele é tanto o poder de Deus, quanto a sabedoria de Deus. Que Paulo está dizendo que Cristo não que a sabedoria de Deus não é uma filosofia. Isso é importante entender. Que a sabedoria de Deus, a mensagem, o evangelho, que é o próprio Cristo, a palavra, o rema, o verbo encarnado, não é uma filosofia, não é uma corrente teológica. Essa sabedoria de Deus é uma pessoa encarnada. Se você pegar Gênesis 1, tudo que Deus fez foi através da haja a palavra. Aí quando tu vai para o Evangelho de João, a Bíblia diz, Ele era a palavra, estava com Deus, e a palavra se fez carne. Então Cristo é a própria sabedoria de Deus. Logo, sabedoria no Novo Testamento é uma pessoa. Vocês entenderam isso? Cristo é a sabedoria de Deus. E já vai ser chute na canela. Passa mais um aí. Olha só, outro texto para dar base aqui nessa afirmação. Cristo é um baú cheio de sabedoria. Isso aqui é fantástico. No 3 vamos ler junto. 1, 2, 3. Irmão, com todo respeito, nós estamos ensinando sobre sabedoria do alto. Amém? Olha o que o texto diz. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Nele quem? Nele quem? Então essa sabedoria que nós estamos ensinando aqui, você não encontra naqueles cursinhos arrasta para cima. Essa sabedoria que a gente está ensinando aqui, você não encontra em nenhuma apostila, nenhum seminário teológico, não. Você encontra esses tesouros da sabedoria escondido em Cristo, em Jesus. Se vocês pudessem olhar a cara de vocês agora nessa parte, gente. Porque às vezes a gente corre de um lado para o outro. Ai, eu preciso de conhecimento para me tornar mais sábio. Nós estamos falando de uma sabedoria que é mais espiritual do que intelectual, amém? É uma sabedoria que você ora quando você sente falta em Deus, Ele manda para você. Então essa sabedoria é o próprio Cristo, é a própria palavra, é o próprio Jesus em nós e através de nós. Por isso que nele nós encontramos todos os tesouros da sabedoria. Todos os tesouros. É como Cristo fosse um baú e a sabedoria tivesse várias moedas, várias ramificações de aplicação na sua vida. Ah, eu preciso ser mais sábio com a minha esposa. Vai nesse baú que tu encontra a sabedoria. Eu preciso ser mais sábio no meu relacionamento interpessoal. Vai nesse baú que tu encontra todos os tesouros da sabedoria. É todos, irmão. Cristo, a Bíblia diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, ele não tinha uma partezinha de Deus. Não, tudo nele era Deus. Toda a plenitude da divindade habitava e habita em Cristo. Agora presta atenção aqui. Quando a gente fala de sabedoria terrena, por exemplo, o Rezende,
ele tem uma sabedoria, uma experiência na questão do empreendedorismo. Mas pode ser que o Rezende não tenha tanta sabedoria já numa questão de igreja ou em outro segmento, porque ele não tem toda a plenitude dessa sabedoria. Ele tem sabedoria para atuar em campos a qual ele já tem a experiência empírica, conhecimento e por aí vai. Amém? Agora, quando a Bíblia diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, o que a Bíblia está querendo dizer? Se você precisa de conselhos para ser um bom pai, ele tem para dar. Se você precisa de um conselho para ser um bom administrador, eles têm para dar. Se você precisa de conselho para qualquer área da tua vida, ele tem resposta para todas as perguntas do homem. Então Jesus, ele é a própria sabedoria. Passa mais um slide. Agora, uma pessoa que tem Jesus em sua vida, carrega com ela a sabedoria do alto. E isso precisa ser materializado em Então vamos lá, gente, essa matemática é fácil de resolver. Se a sabedoria do alto é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, logo, se eu declaro que eu tenho Jesus na minha vida, o que tem que acontecer na prática? Quem chuta? Quem respondeu? Glória a Deus. Tem que ser sábio. Se eu canto na igreja que eu estou cheio de Deus, se eu carrego a Bíblia para cá e para lá, e a mensagem que eu levo para o povo, só o fato de carregar a Bíblia, é que eu tenho Deus, então a minha demonstração, os meus frutos vão ter que ser frutos de sabedoria. Então, se torna um discurso incoerente quando eu digo que eu tenho Deus, mas quebro o barraco na rede social. Se torna um discurso insustentável quando eu digo que estou cheio de Deus, que é Jesus, a sabedoria em pessoa, mas as minhas atitudes nos cantinhos é de fofoca, é de intriga, é de disse-me-disse, de semear contenda. Se eu digo que eu estou cheio de Deus, cheio da plenitude de Deus, Jesus habita dentro de mim, a própria sabedoria, o tesouro da sabedoria está dentro de mim, então o meu comportamento precisa ser um comportamento de alguém que tem sabedoria. Então esse negócio não funciona para crente, de falar assim, eu sou assim mesmo. É o crente, é o Raimundo que falava isso aí, quem era? Gabriela, né? Está conhecendo, hein? Gabriela, nasci assim, sou assim, vai morrer assim. Não, irmão, nós somos uma nova criatura, amém? Você é uma nova criatura, então as suas atitudes precisam ser atitudes com sabedoria. Olha para os evangelhos, olha para a vida de Jesus. Em tudo Jesus teve atitudes de sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria de Deus em pessoa. Então se torna incoerente, irmão. Por isso que eu falei para vocês que não tem nada a ver com o tempo de igreja. Não tem nada a ver com o tempo de igreja. Tem a ver com o quanto você carrega Jesus dentro de você. Porque hoje você está ouvindo, nós estamos ouvindo aqui essa palavra, esse ensinamento. Amanhã nós vamos trabalhar, muitos aqui vão trabalhar. Você vai ser desafiado para praticar o que tu está aprendendo aqui. Você às vezes vai ser afrontado, caluniado, julgado. Vão colocar o teu nome até no Instagram e te marcar no @ aleluia. E o pior é que o inimigo marca ainda, né, meu? E como você vai reagir? Porque a sabedoria, ela nos chama a responsabilidade para duas situações: para as nossas ações e reações. Não é só como eu ajo, mas é como eu reajo. Então a gente precisa pensar muito nisso. Isso falou muito profundamente no meu coração. Se a sabedoria é uma pessoa e Cristo é essa pessoa, e eu canto todo domingo aqui, toda semana que Cristo habita dentro de mim, então eu tenho que olhar para as minhas atitudes e ver, peraí, eu tenho tido atitudes que preservam a vida, que protegem, ou atitudes de tolo que só destrói? Por onde eu passo, eu firo. Por onde eu passo, eu machuco. Por onde eu passo, eu escandalizo. Por onde eu passo, eu divido. Por onde eu passo, eu faço, aconteço. Porque aí a desculpa é, eu sou assim mesmo. Então pare de cantar o que tu está cantando, porque não é verdade. Então pare de querer pregar o que tu está pregando, que não é verdade.
E eu não estou nervoso, irmão, tá bom? É meu jeito. O irmão veio a primeira vez aqui e falou: pô, pastor, é muito... Não, eu sou bonzinho, irmão. Também? Vocês entenderam essa parte, gente? Então nós precisamos entender isso. Eu queria focar mais nisso para que você possa sair com isso para a sua vida. Se a sabedoria do alto é próprio Jesus, segundo a Bíblia, como nós lemos os textos, e eu digo que eu estou cheio de Jesus, então eu não posso mais falar sem pensar. Eu não posso mais agir carregado com ódio, com o meu temperamento, e eu vou... Não posso mais. Não posso mais, porque quando você aceitou Jesus, quando você foi batizado, irmão, você foi batizado, o teu braço não ficou para fora não, foi o corpo inteiro. Então essa conversa de dizer: eu sou convertido, mas minha mão não é. Tá bom demais, né? Aí o cara só briga com esse braço, né? Não coloca nem o corpo na briga, né? Não, irmão. É uma nova criatura, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: põe o braço para dentro das águas. Ó, batismo é domingo, hein, Razel, Thiago? Fica de olho, hein? Se tiver alguém com o braço para fora, já dá um chute, pisa para afundar. Vai morrer tudo em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode aplaudir a Jesus? Que eu vou beber água aqui. Pode passar. Bom, a sabedoria do alto começa a ser evidenciada quando? Letra A, temos fé em Deus. Letra B, tememos ao Senhor. Letra C, conhecemos a Bíblia. Letra D, temos uma vida de oração. Presta atenção na pergunta. A sabedoria do alto começa a ser evidenciada quando? Quem acha que é a letra A, por favor, levante a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. Quem não acha nada, irmão, porque é impressionante, o cara não levanta a mão para nada. Até o final desse estudo, tu vai levantar a mão em nome de Jesus. Eu estou de olho em tu. Quem acha que é a C, levanta a mão, irmão. Quem acha que é a D? Hã? Você quer a C? A sabedoria do alto começa a ser evidenciada quando? Vai lá, tira um aí. Quem disse D, errou. Vamos lá, mais uma, tira mais uma daí. Quem falou A, errou. Agora eu vou dar a oportunidade para todo mundo de novo. Quem acha que é a B, levanta a mão. Quem acha que é a C, levanta a mão. O negócio está feio, o pessoal do fundo aí, não acerta uma, hein? Vamos lá, pode passar aí. Vamos aplaudir quem respondeu a B, irmãos. Glória a Deus. Coloca o versículo aí. Vamos lá, no 3, todo mundo lendo Provérbios 9 e 10. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Vamos lá, a sabedoria do alto começa a ser evidenciada quando? Vamos fazer uma exegese do texto, como diz os teólogos aqui. Ó. O temor do Senhor é o princípio do quê? Do quê? É o fim dela? É o meio dela? É o início. Então é aqui que a sabedoria começa a ser evidenciada. Aqui quando? Quando nós tememos ao Senhor. A palavra temer no hebraico significa reverenciar ou respeitar. Tu quer que eu fale agora ou deixa para quinta-feira que vem, irmão? Então segura que lá vem. O ser humano, isso é por causa da natureza caída, aquela que a gente herdou lá de Adão. O ser humano só respeita aquilo que ele teme. Onde não há temor, não há respeito. Se não há respeito, não há freio, não há sabedoria no agito. Sai fazendo o que tem que fazer, que dá na telha, e depois a gente vê o que faz.
Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a Bíblia está dizendo assim: quando eu temo, ou seja, quando eu respeito, porque eu tenho temor de Deus, quando eu tenho freio, respeito os mandamentos, os princípios de Deus, então eu já começo a partir daquele momento a agir com sabedoria. Todo tolo que é o oposto de uma pessoa sábia, de um sábio, todo tolo, ele não teme ao Senhor. Porque se temesse ao Senhor, ele ia respeitar os mandamentos, respeitar o Senhor. E isso seria o freio. Opa, peraí, eu temo a Jesus. Eu temo, porque o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Por exemplo, quem aqui é motorista? Quem aqui tem CNH? Não é aquela de internet, baixa a mão de internet. Aquele que foi lá, fez o curso. Irmão, quando está escrito assim, radar, o que você faz? Por que tu diminui, filho? Por que tu diminui? Tu não é o bonzão, tu não é o cara e tal, dá cavalo de pau, não é assim? Vai lá. É 50, passa 100 lá, vai. Aí depois está lá no monte, queimando os boletos e dizendo: Deus, tem misericórdia. Mas por que a gente pisa no freio quando tem um radar? Porque a gente teme o que pode acontecer. E se eu temo, eu respeito, porque o ser humano só respeita aquilo que teme. E desculpa, irmão, tem muita gente aqui, muita gente que vem na igreja só porque tem medo de ir para o inferno. Porque se não tivesse medo de ir para o inferno, nem na igreja pisaria. A gente precisa entender que a sabedoria, ela começa a ser evidenciada quando eu começo a temer a Deus. Como eu temo a Deus? Vamos trazer isso na prática? A Bíblia nos ensina, maridos, honrai as vossas esposas, amar as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, eu respeito primeiro, eu temo primeiro o Senhor e amo a minha esposa. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para desonrar a minha esposa, eu tenho que puxar o freio de mão, que é o temor ao Senhor, falar: não, eu não posso fazer isso. E quando eu puxo o freio de mão do temor, o que entra a ser evidenciado naquele momento? O princípio da sabedoria. A partir daqui para frente, as minhas atitudes vão ser sábias. Por quê? Porque eu comecei lá no temor. Vocês estão entendendo isso, irmão? Outra coisa, você está trabalhando e glorifique a Deus porque você está empregado. Então, quando você teme ficar desempregado, você tem atitudes de sabedoria lá dentro para você poder preservar, como disse o texto lá atrás, o trabalho. Agora, tira o temor. Eu quero ser mandado embora mesmo e não quero saber, e bababá, quero sair dessa empresa. É uma semana para tu queimar o beco, pô. É uma semana, porque não vai ter freio, não vai ter limite, não vai ter temor, acabou, não tem sabedoria, e tu vai embora. Geralmente quem fala isso fica meses desempregado e fica pensando: caramba, e por que eu fiz aqui? Né? Mas porque eu estou trazendo essas coisas simples e práticas para que você entenda que a sabedoria começa a ser evidenciada quando eu temo ao Senhor. É o princípio da sabedoria, não é ler. Aí depois de eu ler 1 milhão de livros, depois de... Não é nada disso. Comecei a temer o Senhor, as balizas já estão sendo colocadas. Então o próprio Senhor vai me mostrar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E eu respeitando isso, eu começo a entrar no campo do princípio da sabedoria. Você quer dar glória a Deus, irmão? Então, se você temer o Senhor, você vai se tornar, na verdade você já é uma pessoa sábia. Porque quem teme ao Senhor não vai trocar os pés pelas mãos. Quem teme ao Senhor vai pensar antes de falar, vai orar antes de decidir, vai apaziguar em vez de tacar mais fogo. Temor ao Senhor. Sabe por que muitas pessoas hoje pecam deliberadamente dentro da igreja? Porque perderam o temor do Senhor. E aí agem como tolos. Faz uma burrada atrás da outra, machuca a pessoa atrás da outra, acaba com a própria vida de uma forma desenfreada, porque o temor ao Senhor é o freio de mão, irmão. O ser humano só respeita aquilo que ele teme, e ponto, acabou.
Por quê? Porque o diabo, a primeira coisa que o diabo vai querer tirar do coração para te tornar tolo, sabe o que é? O temor. Olha só, vamos voltar lá no início. Vocês estão aí, amém? Quem está comigo, uma palma. Gênesis, quando Deus falou para Adão e Eva: comam de tudo do jardim, mas não comam do fruto proibido, porque o dia que vocês comerem, olha que baliza, princípios, mandamentos, ordenanças, o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Deus vai embora. Quem chega depois? Quem chega depois? Capiroto, capeta, ele mesmo. Chega na figura da serpente e olha o que o diabo vai falar para Adão e Eva. O que Deus disse para vocês? Aí eles vão mostrar as balizas do temor. Não, ele disse que nós podemos comer de tudo, menos daquela árvore. Aí o diabo diz assim, aí o diabo vai tirar o temor do coração deles. Não, vocês não vão morrer não. O dia que vocês comerem, vocês vão se tornar igualzinho a ele. Qual era o temor de não comer? Era morrer. O que o diabo fez? Arrancou o temor do coração e falou: não vai morrer não, vocês vão viver e viver muito. Vai fundo. Aí depois disso a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, apreciou, aí vem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, e ela vai, come e dá para o marido comer. E aí você sabe o BO que nós nos metemos e não tinha nada a ver, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Entramos em uma roubada por causa que o cara perdeu o temor lá atrás. Chegar no céu, encontrar ele, irmão. Hã? Não, tem que agir com sabedoria lá no céu, senão. Então o que o diabo fez? O diabo tirou o temor do coração de Adão e Eva, e eles tiveram uma atitude de tolo, desenfreada, e não respeitaram o mandamento. E toda vez que você não respeita aquilo que Deus colocou como limite, certamente vem morte, certamente vem dor, certamente vem choro. Então nós precisamos entender esse fundamento bíblico, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer começar a ser sábio? Comece a obedecer os mandamentos de Jesus. Quer começar a tornar uma pessoa sábia? Abandona o pecado. Rompa com esse relacionamento extraconjugal. Quer se tornar uma pessoa sábia? Pare de ficar passando cheque sem fundo. Pare de fazer coisas que desagradam a Deus. Parem de ficar vindo para a igreja domingo e chorando, esperneando, e segunda-feira, a primeira oportunidade de pecar, peca. Amém ou não amém, irmão? Eu sei que falaram para você: vai lá na lagoinha que é tão leve, né? Eu sei que te falaram isso um dia. Passe aí. Olha só, a falta de temor nos torna em pessoas tolas. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas referências para você. A falta de temor fez Judas cometer a maior burrada de sua vida. A falta de temor fez Judas cometer a pior burrada da sua vida. E você conhece a história de Judas. Ele não temeu mais, perdeu o respeito e teve uma atitude de tolo. A falta de temor fez o povo de Israel andar em círculos no deserto. A falta de temor fez Sansão perder a sua força e ficar cego. A falta de temor fez Esaú vender a sua primogenitura por um prato de lentilha, irmão. A falta de temor fez o filho pródigo trocar a comida do pai pelas bolotas dos porcos. Então, a primeira coisa que o diabo fez com esse pessoal aqui foi tirar o temor do coração. Eles estavam com temor, princípio da sabedoria, caminho certo, decisões sábias, palavras sábias, motivações sábias. O diabo vem, tirou o temor e falou: cara, vai fundo que não vai acontecer nada. Judas foi, o povo de Israel foi, Esaú foi, Sansão foi, e a gente conhece a história. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Mais do que nunca, esse ensinamento, ele tem que ser uma verdade na nossa vida. A minha oração é que nessas 7 semanas nós possamos sair com a nossa vida transformada. Porque eu vou te falar com toda a convicção do mundo, que se nós tivermos mais sabedoria, pode ter certeza que Deus vai acrescentar muito mais na nossa vida.
Se você, irmão, participar dessa série até o final e você praticar, porque também não adianta ficar vindo aqui que nem um manequim de shopping, ficar toda hora aqui e não resolver nada. Praticar, levar para a tua casa praticar, irmão, a tua vida muda dentro do seu casamento, relacionamento com seus filhos, na sua empresa, porque Deus quer derramar sobre nós essa sabedoria. Deus não nos chamou para ser tolo, Deus nos chamou para ser sábios. Sábios, irmão. As pessoas vão perguntar para você, vão pedir conselho para você. Cara, a tua vida é uma bênção, teus filhos, o teu relacionamento. O que está acontecendo? E você vai mostrar a sabedoria de Deus para essas pessoas, irmão. A gente tem tudo para decolar na vida, irmão. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos chama de menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a delícias do Senhor, é a noiva. Sabe, tantas qualidades Deus colocou em nós, mas no nosso dia a dia, por falta de sabedoria, sabe o que a gente parece? Parece tudo menos essas coisas que Deus nos chama para ser. Falta de sabedoria. Tem muito crente que ora assim: Deus, eu quero unção, eu quero poder, eu quero expulsar demônio. Mas ele expulsa todo mundo com as atitudes dele. O cara está orando para expulsar demônio, mas ninguém fica do lado dele. Por quê? Porque ele expulsa todo mundo com a palavra, com comportamento, com jeito. Pode perceber, irmão, pessoas que não têm sabedoria são pessoas solitárias, são pessoas isoladas. E não me vem com esse vitimismo de ninguém me ama, ó vida, ó céu. Não tem isso. Não tem isso. A Bíblia diz que as multidões se alvoroçavam para se aproximar de Jesus. Por quê? Sabedoria. Até as crianças gostavam de Jesus. Quer saber se uma pessoa é tola? Coloca uma criança perto. Se a criança correr, meu irmão, corra também. Corra, que ali falta sabedoria até umas horas. A Bíblia diz que Jesus um dia, eu vou terminar aqui. A Bíblia diz que Jesus um dia, quando ele chegou no templo, está na Bíblia, chegou no templo, e ele expulsou os cambistas, derrubou as mesas, e aí restaurou a vida espiritual ali, falou: aqui é a casa de oração. E a Bíblia diz que os cegos, os mancos, os coxos que estavam lá do lado de fora, vendo aquela limpeza no templo, a Bíblia diz que eles entraram, eles não podiam entrar, eles entraram e Jesus curou todos eles. Aí as crianças, está na Bíblia, vendo o que Jesus tinha feito, foram para cima de Jesus, irmão, e ficaram em volta do mestre: hosanas, 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 e ali e tal e tal, tal. Por quê, irmão? Porque Jesus atraía todo tipo de pessoa perto dele, através do seu comportamento, através das suas obras. Os velhos amavam Jesus, as mulheres amavam Jesus, as crianças queriam estar perto de Jesus, irmão. Pare e pensa um pouco. Nós estamos é agosto, né? Nesse período desde janeiro até agora, você mais espalhou ou você mais ajuntou? Você mais feriu ou você mais curou pessoas? Você mais fechou porta ou você abriu porta? Faça uma reflexão e fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse essa reflexão agora. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pode colocar o último slide aqui. Eu queria orar. Fez sentido para vocês esse primeiro dia? Fez sentido para vocês esse primeiro dia? Então nós vamos orar agora, porque a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não adianta a gente receber um monte de instrução e não colocar em prática. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você sabe qual é a área da sua vida que você precisa de mais sabedoria para agir. Talvez seja na área do relacionamento, talvez seja na administração de finanças, talvez seja no teu comportamento com a sua esposa, com seus filhos, na sua igreja. Começa a pedir: Senhor, eu aprendi hoje que quem tem falta de sabedoria, peça a Ti, e o Senhor dá de bom grado a todos, livremente. Peça: me torne uma pessoa mais sábia, Senhor. A sabedoria é Jesus, então me enche de Jesus, me encha da virtude de Jesus. Que antes de eu tomar uma decisão, eu possa sempre pensar e fazer aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar agora? Ajuda, Deus, nos ajude nesses dias a alcançar um nível de maturidade elevado, um nível de sabedoria que agrada ao Senhor. Nós não queremos ficar uma vida inteira tendo atitudes de meninos, de meninas,
atitude tola que não edifica, mas só destrói. A sabedoria preserva a vida, a sabedoria traz proteção. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama sobre nós, derrama sobre nós essa sabedoria, sobre os jovens, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os anciãos, sobre a liderança desta igreja, sobre a minha vida, sobre a vida de cada membro de GC, sobre a vida dos líderes de GC, de cada voluntário, que possamos crescer com sabedoria, Senhor. Que o mundo possa ver Cristo, não nas nossas palavras, mas nas nossas ações. Que essa cidade possa conhecer Jesus através do nosso comportamento. Comece a orar, meu irmão. Eu vou deixar aqui algum tempo para você orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Se você estiver com seu marido, estiver com seu filho, quiser abraçar ele, comece a pedir sabedoria sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos. Poderoso Deus. Ore. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Escute, embora seja um culto de ensino, mas não deixou de ser um culto da pregação da palavra de Deus. E eu sei que tem pessoas essa noite que precisam sair pelas portas com a sua vida cheia de Jesus, que é a sabedoria de Deus. Talvez você entrou essa noite aqui e você se encontra afastado de Jesus. Talvez você começou a perceber o porquê muitas coisas da sua vida não estão encaixando, não estão dando certo, porque te falta a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é a pessoa de Jesus. Não tem como você ter essa sabedoria bíblica sem você ter Jesus na sua vida. Então eu quero fazer um convite para você que está afastado de Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você quer viver um novo começo, eu vou contar até 3, você vai levantar as mãos e eu vou orar por você. Eu não vou me estender muito, porque daqui a pouco nós vamos ter um momento de consagração e oração aqui. Mas se você se identificou com essa palavra, se o Espírito Santo falou ao seu coração e hoje você quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, você só vai levantar as mãos depois que eu contar até 3. 1, 2, 3. Aonde está você? Levante sua mão bem alta. Uma mão levantada aqui, outra mão levantada ali. Glória a Deus. A igreja pode aplaudir a Jesus. Nós vamos orar pela vida dessas irmãs. Nós vamos orar por elas. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Toda a igreja fecha os olhos, estenda as mãos para cá. Nós vamos abençoar essas filhas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e abençoamos essas vidas. Hoje elas reconhecem, Senhor, que precisam viver uma nova história, um novo começo com o Senhor. Que elas possam sair daqui, Jesus, cheio da Tua presença, com a própria sabedoria do alto, que é Jesus em pessoa habitando dentro de nós. Escreve o nome delas no livro da vida, perdoa todos os pecados, e que elas possam viver, Senhor, uma nova história com Jesus. Abençoa a família, abençoa os sonhos, os projetos, e que cada dia de suas vidas possa ser para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Seja bem-vindo aqui. Glória a Deus. Amém, gente. Nós vamos terminar o culto, porque nós já vamos ficar no propósito de oração. Quem não pegou a fichinha para colocar o pedido de oração? Alguém não pegou? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O último slide.
Semana que vem nós estaremos então no segundo episódio dessa série. Então só está começando, amém, irmão? Diga para a pessoa que está ao seu lado, só está começando. Diga para a pessoa assim, o caldo vai engrossar a partir da semana que vem. Eu já quero pedir para os crentes mimimi, fique em casa. Você que é mimimi, fique em casa. Porque vai ser feijoada essas 7 quintas-feiras aqui, irmão. Entendeu? Vai ser confronto, Deus vai arrochar mesmo, mas vai ter mudança em nome de Jesus. Vai ser bezetacil de Jeová, vai doer quando entra, mas depois vai ficar bom. Se eu tiver o último slide aí, para a gente mostrar o segundo episódio que eu já esqueci. Qual que vai ser semana que vem, que eu já esqueci aqui? Vai ser sabedoria na tomada de decisões. Amém? Então, irmão, queria pedir uma coisa para você. Não compre nada. Não faça nada sem antes participar de quinta-feira que vem. Vai virar muita chave na sua cabeça, vai fazer muito sentido. Nós vamos profundamente na Bíblia falar sobre decisões à luz da Bíblia, irmão. Quando eu meditei sobre isso mudou a minha vida. Parece uma coisa tão simples. Só vou deixar aqui um spoiler para você. Só o fato de você não decidir, você já está decidindo a não fazer nada. A indecisão é uma decisão de não fazer nada. Então você que está aí em cima do muro, achando, ainda não escolhi. Não, você já escolheu. Você escolheu não fazer nada. E Deus vai pegar forte você na quinta-feira que venha. Eu vou te mandar um WhatsApp, se você faltar. Eu vou te chamar. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Que todo esse ensinamento, todo esse aprendizado possamos materializar, Senhor, no dia a dia. Nos desafios, nos confrontos, nos relacionamentos, nas decisões. Nós queremos, Deus, ser transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, em segurança, e chegando em suas casas, eles possam encontrar o mesmo ambiente de glória e de paz que aqui está. Amém? Para quem vai embora, na saída aqui tem a urna. É só colocar o papelzinho ali dentro da urna, que nós estaremos orando aqui pelos seus pedidos de orações. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Um ótimo final de noite. Amém? Quem for orar, já fica aqui que a gente já vai começar a orar já. Eu só vou me despedir do pessoal que vai embora lá.